borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres espetaculares. Eu sou a doutora Priscila Pagioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu recebo aqui doutora Natália, uma ginecologista que mexe muito com essa parte de reprodução humana, de fertilidade, reprodução assistida. Bem-vinda, Natália, um prazer te receber aqui. Obrigada, doutora Pri. É um prazer estar aqui. Olá, borboletas. Vamos conversar alguns minutos sobre o meu dia a dia, sobre como eu posso ajudar as mulheres, orientar as mulheres dentro da minha Uhum. atividade. Vamos começar assim. Como foi a escolha da medicina? Sempre soube que queria? E já emendando uma pergunta na outra, a ginecologia, a vontade de mexer nessa parte de fertilidade? Lá em casa a criatividade não é muito grande, tá, doutora Pri? Lá todo mundo é médico. Então, meus pais são médicos, meus tios. Então, eu até brinco, né? Eu falo que a gente parece que ser grande era ser médico. Então, não tinha, parece que uma outra profissão que a gente não Uhum. convivia mesmo. Mas a gente é mesmo apaixonado pelo que a gente faz. Então, eu tinha os exemplos dos meus pais, dos meus tios. E o que mais me chamava atenção é que eu nunca via algum deles reclamando da medicina. Era sempre contando histórias interessantes. A gente ia até os hospitais, né, junto com eles, que naquela época era tudo diferente. Sim. Então despertou mesmo esse interesse. E a ginecologia é a área de atuação do meu pai, porque eu tenho um orgulho enorme e resolvi seguir esse mesmo caminho. E ele mexe também com essa parte de fertilidade, você só foi. Na verdade eu comecei e fiquei muitos anos na ginecologia geral, Uhum. ginecologia cirúrgica. Depois de quase 10 anos eu decidi me dedicar um pouco mais à parte de fertilidade, reprodução assistida, que Uhum. é o mesmo caminho que meu pai traçou. Então ele foi a sua motivação, ou você vivenciou alguma coisa na ginecologia, algum caso que te levou a especializar ali dentro? Eu senti uma necessidade de fazer algo diferente, algo que eu pudesse realmente impactar, fazer a diferença na vida das pessoas. E parecia que trabalhar com sonhos me chamava um pouco a atenção. E, obviamente, eu tendo ele como Uhum, inspiração, facilitou também toda essa escolha e esse caminho. uhum. E a importância hoje dessa área para as mulheres, casais que querem ter filhos, como que você vê isso hoje? Então, hoje, quando a gente fala de fertilidade, principalmente relacionada à idade, em que num cenário atual, onde as mulheres têm uma expectativa, uma perspectiva profissional diferente de antigamente, então a maternidade tem sido adiada de uma forma muito expressiva, e isso tem impactado muito quando a gente fala da necessidade dos tratamentos de reprodução assistida. Então, eu acho que esse é um nicho que vem mudando bastante. E ampliar também, não só para as mulheres, né? Então, hoje nós temos os casais heterossexuais, então, quem é infértil hoje? 1 em cada 6 pessoas em idade reprodutiva. Então, é um número grande, é um número que até Expressiva, me né? assusta, né? Então, a gente precisa participar ativamente muitas vezes. E além deles, a gente tem também todos os outros nas outras conformações familiares que se beneficiam também da fertilização e de alguma das técnicas que a gente tem Uhum. disponíveis. E um outro ponto importante, também voltando nessa questão da idade das mulheres, o congelamento de óvulos, né, doutora Pri? Que Sim. tem sido um cenário que aumentou muito nessa tentativa de preservar a fertilidade, guardar um pouquinho das células para se lá na frente precisar ter alguma alternativa. Uhum. E hoje essa parte do congelamento de óvulos, ela vem muito em decorrência da mulher querer seguir ter uma trajetória profissional ali, para depois ter os filhos, e às vezes aí precisa recorrer à fertilização. Exatamente, porque tem algumas pesquisas, alguns estudos que perguntaram para as mulheres, esqueçam que o ovário vai parar de funcionar, né? Aham. Que aí é o nosso drama. Qual seria a idade ideal para a maternidade? E gira em torno de 40 anos a maior parte das respostas. Talvez porque até ali ela está emocionalmente já estabelecida, Uhum. financeiramente, profissionalmente, mas infelizmente o ovário não espera. Então a alternativa seria pensar nesse congelamento. O ideal é não usar, é não precisar. Sim. Eu sempre falo que
eu quero que vocês engravidem, que vocês tentem engravidar, mas muitas vezes não é possível. Então a ideia do congelamento vem nesse sentido de auxílio futuro, caso seja necessário. Eu vou abrir um parênteses aqui nessa pesquisa. Para mim que tive a primeira filha pouco depois dos 30 e o segundo próximo dos 40. Ca Acho que os 30 seria melhor que 40. Bom, Eu a acho minha que tem os a dois minha a minha a cenários. minha, assim, pessoal, né, Sim. porque cá próximo dos 40 você já tá mais Eu acho que muda um pouco, eu também vivi dessa forma, o meu primeiro foi bem pertinho dos 30 e o segundo já quase nos 40, e eu acho que cada um tem o seu lado bom, o seu lado ruim, sim, né, e obviamente quando você está no segundo parece que você já aprendeu, né, muita coisa. Então talvez seja essa a sensação que as pessoas têm também. é, Ah, eu tô um pouco mais velho, eu já vivi a maternidade mais cedo, a gente já tendo uma experiência anterior fica muito mais tranquilo, né, é. diria assim. É, mas eu acho que eu se fosse para eu votar nessa enquete, eu ia falar: "Gente, mais Mais perto dos cedo, né? 30". Mais cedo, A gente verdade. tem mais disposição aí para lidar com criança, mas esse é um assunto à parte. Mitos da fertilidade, mitos de fertilização in vitro, tem alguma coisa, assim, que não procede? Quais são os mitos que ainda rondam? Tem vários, né, mas vou começar pelo que eu acho mais importante, é que existe hoje uma ideia de que se eu não conseguir engravidar, eu vou lá e faço FIV, Uhum, e não é verdade. Então as chances de sucesso com o tratamento, com a fertilização in vitro, ainda não chegam a 100%. Então quando a gente tem o melhor cenário, quando a gente tem os melhores resultados, a gente está falando algo em torno de 60% por transferência de embrião. Então, esse tão sonhado número do 100%, apesar de todas as tecnologias, de uma melhora muito significativa das técnicas iniciais até aqui, da expertise dos profissionais, a gente não chega nesse número. Então, esse mito eu acho que é o mito mais importante que a gente tem que desmistificar. Esse é o que eu acho que vale aqui, já valeu minha vinda deixar esse recado. Um segundo é que o homem pode engravidar até morrer, né? Pode engravidar até mais tarde, e também não é bem assim. Então, existe uma uhum. perda da qualidade do sêmen e dos espermatozoides ao longo dos anos, principalmente a partir dos 40 também. Então, é mais fácil do que a mulher, claro, mas também não é assim, que pode toda a vida. Uhum, Tá? Esse é um outro mito que eu acho importante a gente desmistificar também. uhum. Essa taxa dos 60%, ela ela é, assim, num cenário mundial ou se pensando em Brasil? Não, é um cenário mundial, tá? Eu posso falar, por exemplo, em relação ao centro onde eu trabalho e Uhum, extrapolar esses números para números Brasil, mundo, as técnicas têm essa porcentagem. Às vezes a gente vai ver aí na mídia, né, alguém prometendo números muito maiores. sim. É claro que existe jeito sempre, tá? Só que a gente tem que pensar que a gente talvez tenha que buscar outras alternativas. Então, por exemplo, uma mulher que tentou várias vezes ou que o ovário já não funciona mais, a idade já está mais avançada. Se ela estiver aberta, disposta a receber um óvulo doado, que foi doado por uma mulher mais jovem, a gente aumenta a chance de sucesso Hum, dessa gestação. Ah, não deu certo, talvez tenha que trocar o sêmen, talvez tenhamos que lançar mão de um embrião. Então a gente tem inúmeras alternativas. Sempre tem jeito? Quase sempre, que na medicina nem nada, nem, sim. né, nem sempre. Mas a gente vai precisar abrir aí a cabeça e as possibilidades para esses outros caminhos. Mas os números são esses. Então, se a gente pegar números de grandes centros, estão comparáveis ao que a gente vive aqui no Brasil, Uhum, que a gente vive aqui em Brasília, nesse centro onde eu trabalho. uhum, tá. E quais os fatores hoje que alteram essa que influenciam na fertilidade, tanto masculina quanto feminina? Principalmente a idade. Então, sempre que a gente falar em prognóstico, em chance de Uhum, sucesso dentro das técnicas de reprodução assistida, a gente precisa levar em consideração a idade. De uma forma simples que eu gosto de falar é que para engravidar, a gente precisa que 4 sistemas funcionem. Então, o ovário precisa ovular todo mês. Então, se tiver alguma alteração hormonal, alguma disfunção ovariana, sim. síndrome de ovário policístico, né, irregularidades menstruais,
podem prejudicar esse funcionamento do ovário, consequentemente a ovulação, dificultando a gravidez. As trompas, então as tubas uterinas precisam estar abertas, pérvias, para que os gametas se encontrem, o embrião se forme para depois então ocorrer a implantação. A cavidade uterina, então não pode ter talvez um mioma, um pólipo, uma malformação, uma cicatriz. Então é importante também a gente entender esse cenário. E os espermatozoides. Então todas as 4 que eu acabei de citar têm igual importância quando a gente vai falar de causas e de chances de sucesso. Mas a idade ainda é o fator principal de prognóstico. E desses 60%, 50%, 5%, 1%, então temos alguns casos em que a gente vai em busca desse 1%. A gente discute com o casal, eles querem tentar, Sim. e às vezes a gente consegue, né? Então tem uma série de possibilidades. E como que a mulher pode cuidar da sua saúde reprodutiva ao longo da vida? Tem alguns cuidados que melhorem as chances ali, se ela já estiver pensando desde mais cedo a engravidar? Eu penso que o ideal, não só para quem está tentando engravidar ou para quem está preocupado com a saúde reprodutiva, é que a gente mantenha hábitos de vida saudáveis. Então, alimentação saudável, atividade física, evitar substâncias como álcool, tabaco, seria algumas das possibilidades da gente pensar numa melhora da fertilidade. Mas, mais uma vez, a gente precisa pensar, nascemos com todos os nossos óvulos. E eles vão envelhecendo conosco ao longo dos anos. Vão fazendo aniversário. Vão, e a gente, apesar do uso de anticoncepcional ou não, de engravidar ou não, isso vai acontecendo ao longo dos anos. Não só uma perda em quantidade, mas também em qualidade, que talvez seja até o mais importante, né? Então, podemos fazer tudo isso que eu falei anteriormente? Sim, mas a gente não tem como vencer essa briga aí em relação à idade. Por isso, essa história do congelamento de óvulos. Sim. Talvez uma alternativa seja essa, se todo mundo pudesse, mas também é importante ressaltar aqui, congelar óvulos não é igual a ter um bebê em casa. Então, às vezes a gente aposta tudo naquele óvulo que a gente congelou, mas ele vai ter que passar por um processo, todo um processo, e que não necessariamente nós vamos chegar no objetivo que a gente deseja. É só uma chance que você está depositando ali Exato. Eu penso que o congelamento, até aproveitando um pouquinho do Outubro Rosa que nós vivemos recentemente, é o câncer de mama, por exemplo, em que a paciente vai ser submetida a um tratamento. Esse tratamento pode prejudicar a fertilidade. Então, talvez a única alternativa que essa mulher terá no futuro para uma gestação com congelamento. Exatamente, com os óvulos dela, com a genética dela, seja um congelamento pré-tratamento. Então, o congelamento surgiu inicialmente nessa expectativa e depois se estendeu para a população em geral. E o que você recomenda hoje para as mulheres que estão planejando uma gravidez e para aumentar essas chances? Primeiro, entender se está tudo ok. Então, conversar com o seu ginecologista, fazer uma avaliação inicial, não necessariamente vai fazer o teste desses 4 que eu acabei de dizer, mas entender se o ciclo é regular, entender que tipo de medicação atualmente está usando, quais os hábitos de vida que ela tem, que ela pode melhorar, que ela pode mudar. Tem algumas vitaminas que nós orientamos o uso pré-concepcional. Entender quando é o seu período fértil, porque muitas vezes segue lá o aplicativo e não é bem assim daquele jeito que as coisas acontecem. Então, são algumas orientações que a gente chama de otimizar a fertilidade natural de alguma forma. Mas sempre atentando à idade, sabe, doutora Pri? Porque o que eu vejo muito no consultório é casais chegarem para nós muito tarde. Então, se aquela mulher tem até 35 anos, tenta um ano tranquilamente, nada aconteceu, venha nos ver, para que a gente possa entender um pouco melhor, orientar ou até mesmo fazer um planejamento terapêutico. Se essa idade tiver entre 35 e 40, nós vamos esperar só 6 meses. E se for acima de 40, talvez seja interessante uma avaliação inicial já com um especialista para entender esse cenário. Não quer dizer que vai fazer tratamento, não quer dizer que vai fazer fertilização in vitro. E o que eu percebo é que cada vez mais pessoas vêm ao nosso consultório só para orientação. Porque elas estão conhecendo, estão ouvindo falar. Sim. Então elas vêm, tô tentando engravidar, o que eu tenho que fazer? O ginecologista geral pode orientar, mas nós estamos abertos também para passar todas essas orientações. Sim.
Então, não necessariamente para vir até vocês, é preciso ter aquela dificuldade. Pode vir para orientações. Sim, sim, né, antes de trabalhar com infertilidade, eu, Sim. por exemplo, sou ginecologista, né, então a gente pode fazer toda essa orientação, mas Uhum. habitualmente no Faz uma consultório, na rotina, rotina. é feito tudo isso. E Uhum. essa questão da idade, do tempo de tentativa, acho que também é uma mensagem importante para que a gente leve Sim. hoje. Então, quando que eu tenho que ir? Nesses momentos. Ou então, eu tive um diagnóstico de endometriose, por exemplo. Não menstruo, meu ciclo está todo irregular. Tem alteração da tireoide, tenho alguma doença, uso algum remédio. Então, são alguns fatores que podem, de alguma forma, interferir na fertilidade. Então, vale uma conversa. E como que funciona hoje esses procedimentos da reprodução assistida? A fertilização, a inseminação artificial? Essa é a dúvida, né, sempre. Porque o que é importante, antes de falar exatamente o que é, a impressão que dá é que a gente sempre vai ter técnicas mais simples e evoluindo dentro das técnicas até chegar na fertilização in vitro como opção de tratamento, por exemplo, para Uhum. esse casal que nos procurou. E não, cada uma tem uma indicação específica. Por exemplo, o coito programado. O coito programado, que é o namoro programado, talvez aquela mulher que não ovule, a gente vai fazer um uso de uma medicação, identificar o período ovulatório e falar para aquele casal, tenham relação hoje, amanhã, depois, a gente vai dizer certinho. E isso já otimiza e muitas vezes a gente Uhum. consegue esse resultado. A inseminação artificial, a diferença dela para a fertilização é que a inseminação, o sêmen é processado no laboratório e injetado dentro do útero. Todo o resto do processo é feito naturalmente. Então a mulher está no período fértil, Exato, a gente monitora tora. aquele período fértil da mulher e no momento ideal a gente dispara essa ovulação para que a gente tenha um controle do momento Uhum. certo e injetamos os Já. espermatozoides. Todo o restante então é com eles. Na fertilização in vitro não. Nós precisamos estimular o ovário daquela mulher, captar os óvulos, que é um procedimento relativamente simples, mas é um procedimento cirúrgico, Uhum. captar o sêmen do parceiro e fazer essa fertilização no laboratório, que pode ser feita de duas formas. Ou coloca tudo lá na placa e eles se encontram, ou com uma agulha é colocado o espermatozoide dentro do óvulo. Também tem indicações específicas para as Uhum. duas técnicas. Então, basicamente, a diferença seria essa. Uhum. E a fertilização in vitro, ela tem mais passos a se seguir do que a inseminação. Sim, tem mais passos, porque necessariamente eu preciso do uso do hormônio. Então, esse uso do hormônio é injeções que podem ser semanais ou diárias, mas todo esse período dura mais ou menos 2 semanas. Porque Uhum. pensa aqui comigo, doutora Pri, sozinha, a mulher ovula, na maior parte das vezes, um óvulo por mês. Sim. Só que quando a gente olha os ovários, a gente vê vários folículos. Esse folículo é um potencial óvulo. E eu até explico no consultório, né? Eu falo, pensa nos ovários como a prateleira de uma loja e a reserva ovariana como o estoque. Uhum. Todo mês você vai lá no estoque e coloca a coleção do mês. E aí você vende um único, que é aquele que você vai ovular. Uhum. Mas você não quer essa coleção para o próximo mês. Então você despreza todos aqueles, vai lá no seu estoque novamente, na sua reserva e recruta um novo número de folículos. O que a gente faz na hora de coletar os óvulos? A gente faz o hormônio de uma forma que não cresça só um, cresçam todos ou a maior parte deles. Então a gente consegue captar 1, 2, 3, 10, 15, 20 num único mês. Captamos os óvulos, fazemos a fertilização. Então 2 semanas depois, capta o óvulo, coleta o espermatozoide e faz a fertilização. A partir dali a gente ainda precisa aguardar o desenvolvimento do embrião. Normalmente, nós temos cerca de 40%, 50% de embriões a partir desse número inicial de óvulos fecundados. Isso dura mais 5 dias. E aí, dependendo do casal, a gente já pode transferir naquele 5º dia, Sim. ou então ele necessariamente precisa ser congelado, seja porque ela estimulou demais, ou porque vai fazer uma avaliação genética daquele embrião. E eu vou transferir esse embrião num ciclo posterior. Então, a gente gasta todo esse mês para o processo inicial
E Sim. mais um período que aí a gente faz a transferência como se fosse na ovulação do mês seguinte. Uhum. Então, se a gente conseguir fazer tudo de uma forma muito rápida, se não for uma transferência a fresco, a gente vai demorar aí 2 meses para fazer todo o processo. Então, mais um mito aqui, só aproveitando esse gancho. Sim. Gêmeos. Ah, não vou fazer FIV porque vou ter gêmeos. Não. Hoje, os laboratórios, inclusive os centros, são avaliados pela sua taxa de gestação única por transferência única. Que as técnicas melhoraram muito. Hoje a gente tem uma capacidade de congelar e descongelar muito Porque, boa. se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, não sei, implantavam vários Sim, antigamente, não era? Para ver se um isso. ia. E às aí vezes tinha um havia monte de gêmeos. A gente tem registros lá na nossa clínica, no centro, que a gente tem até quadrigêmeos, que era o máximo que era permitido transferir. Mas Aham. por que fazia isso? Porque não tinha jeito de congelar. As técnicas de Entendi. congelamento não eram conhecidas e não eram tão boas e eficientes como hoje. Então, pela idade, determinava-se o número de embriões a serem transferidos. E esse máximo eram 4. Então, lá atrás era assim. Hoje, pensando uma chance de sucesso de 60%, vale a pena você transferir 2? Pensando que a gestação gemelar, é lindo gemelar, né? Lá na foto, depois, tudo. Mas e o parto prematuro? Eu não quero só que elas engravidem. Eu quero que esse bebê chegue saudável em casa. Sim. Né? Fora todos os riscos que a gente pode submeter essa mulher e os bebês durante essa gestação. Então, cada vez mais a gente transfere um embrião só. Então, mais um mito que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Ah, isso é bom, hein? Que eu tenho isso na minha cabeça. Falei, cara, eu lembro, né? Você transfere um Sim, monte sim. para ver se um. E era assim Né? mesmo. E era assim mesmo. E agora, falando em novas tecnologias, avanços nessa área de fertilidade, tá tendo muita coisa, tá avançando muito essa área. O que que você considera que seja promissor aí? Como tudo, né? Agora a inteligência artificial vem aí também para nos ajudar e eu acredito muito nas ferramentas que Uhum. prometem algumas coisas. O que que eu vejo? Pensa, no Brasil, agora recentemente, o primeiro nascido, né, a primeira que foi uma mulher de fertilização in vitro, completou 40 anos. Então, para a medicina, 40 anos é um período muito curto. Sim, Mas observa como já mudou nesses de 40 lá anos. até aqui. Quanta coisa mudou, quanta coisa evoluiu. Tanto em medicação, como em equipamentos, tudo mudou e melhorou muito. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem aparelhos, você coloca o embrião lá dentro e acompanha em tempo real a evolução dele. Então, você clica lá no computador e vê em que estágio o embrião está. Depois você faz um time-lapse de todo ele, assim, igual a gente via no livro de biologia. Então, já é uma ferramenta muito utilizada em vários centros Uhum. e isso minimiza até a chance de danos, porque controla uma série de parâmetros que não depende do humano. Uhum. Então é muito interessante. E tem várias promessas até de seleção de melhor óvulo, seleção de melhores espermatozoides, a própria injeção ali do espermatozoide dentro do óvulo, garantindo, que é o que eles prometem, né? Uma Uhum. fertilização mais eficiente, mais eficaz. Então, acho que para a inteligência artificial, se é o limite, eu não tenho dúvidas de que nós vamos sim ser beneficiados de alguma forma. Hoje ainda não temos grandes coisas, mas, por exemplo, esse, que é o embrioscope, que a gente chama, já é uma ferramenta muito, muito Uhum. utilizada. Eu fiquei até surpresa esses dias, eu fiquei sabendo de um caso, já era o segundo casamento dessa mulher, e dificuldade aí já tem um filho adulto, já do primeiro casamento, dificuldade para engravidar, e aí foi para fertilização. E aí ficou lá com vários congelados e acho que foi feita uma análise, viu que tinha síndrome de Down, acho que era mais ou menos isso, é Isso. possível? Essa é a questão da análise genética, quando eu falei Aham, que tem que congelar, né, o embrião. Então, o que acontece? Principalmente relacionado à idade, que sim. tem algumas indicações específicas para fazer essa Uhum. biópsia, mas no Brasil a legislação permite que o casal expresse o desejo de fazer e seja feito. Porque tem alguns outros países que, se não tiver aquela indicação absoluta, não pode ser feita a biópsia. Então, como que seria isso? Lá, quando formou o embrião, após aqueles 5 dias de desenvolvimento que eu falei anteriormente, Sim. é feita uma retirada de algumas células, o embrião é congelado e essas células são enviadas para análise. A partir daquela análise, a gente consegue entender
esse perfil genético. Então, síndrome de Down, síndrome de Turner, Patau, né, que são síndromes bem conhecidas, além do sexo do embrião, que vem também, apesar de que não é para fazer isso, para escolher o sexo. Sim, Mas a gente vai saber, já sim, o sabe. sexo do embrião. Porque eu sei que esse caso, era o último, acho que embrião congelado ali, e o casal já estava tão desgastado de fazer Transferir, às aquilo, vezes não dá transferia, não dava certo. certo, Sim. tudo. E aí eu acho que chegou nesse ponto de ser o último, eles pediram essa análise, e aí quando viu que teria síndrome de Down, tudo, optaram por não fazer a transferência dele. Quando a gente fala até de síndrome de Down especificamente, muitas vezes a síndrome vem associada a outras malformações, a outras alterações graves. E dificilmente quando a gente vê ali o embrião, ele vem uma alteração isolada. Às vezes ele vem como aneuploide complexo, que a gente fala. Então vem alterações em vários cromossomos. Então, tem algumas coisinhas que a gente precisa conversar ainda sobre a biópsia, que também é um tema controverso, Sim. mas tem algumas alterações que são possíveis de transferir, outras não. Não. Mas é possível sim a gente fazer essa análise antes de transferir o embrião para dentro do útero, o que é incrível, né? Eu ouvi isso, eu falei: "Gente, mas será que é assim mesmo É essa assim mesmo, história, né?" é assim mesmo. E como que é abordado aí dentro de uma consulta, no consultório, essa parte emocional diante dessa dificuldade ali da gravidez ou de não sustentar, né, de não ir adiante? Eu acho que a maior complicação dos tratamentos de reprodução assistida e de infertilidade de uma forma geral é exatamente o aspecto emocional. Eu costumo sempre falar para os meus pacientes, muito mais do que o investimento financeiro, a gente vai fazer um investimento emocional em toda essa jornada. Então, expectativas são muito altas, principalmente naquele primeiro tratamento, naquela primeira transferência. E, infelizmente, a gente não consegue de primeira em muitas vezes. E a frustração, ela é tão grande quanto a expectativa. Então é muito importante que esse casal, que essas pessoas envolvidas no processo tenham um acompanhamento psicológico, lancem mão de alternativas como prática de atividade física, talvez acupuntura, a própria terapia, yoga, meditação, enfim, algo que possa auxiliar de alguma forma esse processo. Não é infrequente a gente ver o estresse desencadear quadros de ansiedade, Sim. depressão. Então é muito importante esse cuidado, com certeza. Não só para as pessoas que estão fazendo tratamento, para a equipe envolvida também. Porque a gente também vive tudo aquilo junto, a gente fica angustiado, quando não dá certo, a gente também se frustra, a gente fica buscando alternativas, então é importante que a equipe também tenha todo esse suporte. E como que é feito esse suporte? O que vocês indicam de suporte psicológico para os envolvidos, para a família, durante esse processo aí da reprodução assistida? Lá no nosso centro e na grande parte dos centros de reprodução, tem os profissionais, então tem os psicólogos da equipe que fazem esse suporte. Muitas vezes as pessoas não querem, elas acham que não, que tá tudo bem, tá bem resolvida, né? E às vezes quando as coisas não vão muito como a gente gostaria, a equipe entra em ação. Eu, Natália, tenho um contato muito próximo com as minhas pacientes, com os meus pacientes. Então, eu sempre tento, às vezes mando uma mensagem que seja: "Ei, tá tudo bem com as medicações? Como é que você tá? Tá sentindo alguma coisa?" Aquele período em que a gente transfere, por exemplo, o embrião, até o momento do beta-HCG, são 12 dias. Ai, meu Deus. Para mim, são os dias Coração. mais longos. Então, às vezes, assim, é um oi que você dá, é um suporte, e principalmente na hora que vem o negativo. Então, quando vem o negativo, eu tento sempre trazer para mim, para a gente conversar, para a gente entender por quê, para a gente ver o que a gente pode fazer diferente ou não, se a gente vai seguir exatamente o que a gente fez anteriormente. Mas eu acho que esse acolher, esse estar disponível, faz muita diferença. E como que você orienta eles a lidar com essas expectativas, seja por questão social aí também, tem uma orientação também, como lidar com essa parte? Primeiro, então, aproveitando essa questão social, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com algumas perguntas que nós fazemos para as pessoas.
Então, eu que trabalho com essa área, às vezes estou com pessoas que estão comigo, tratando, muitas vezes sem sucesso, e de repente nos encontramos em outros ambientes. E aí uma pergunta, né? Ah, e aí, você não vai ter filho? Não, não, a gente não quer isso não. Não, a gente gosta de viajar, a gente não tá pensando em ter filho. E eu fico ali no meio, né? Porque tá lá comigo há 1 ano, 2, 3. Então, é muito sofrido. Muitas pessoas passam por toda essa jornada caladas. Às vezes nem a família sabe. Não sei se existe uma sensação de impotência, um pouco de vergonha, mas pensa, doutora Pri, 1 em cada 6, é muita gente. Então, agora eu acho que as pessoas estão falando mais, e isso ajuda muito quem está ali do outro lado passando pela mesma dificuldade. Isso. Né? Quantas vezes a gente já ouviu falar, por exemplo, um aborto? Aí ela fica lá arrasada, e de repente uma amiga fala, eu também tive. Aí a outra manda uma flor e fala, olha, eu já passei por isso 2 vezes, ou a minha amiga, minha prima, não é assim? E aí a pessoa fala, nossa, tantas pessoas já passaram por isso e eu nunca soube. E aquilo vai fortalecendo de alguma forma. Então, primeira recomendação é, parem de perguntar. E aí, não vai engravidar? E aí, cadê o bebê? Ah, mas você não vai ser mãe? Ah, congela seu óvulo. Então, isso eu acho que é muito importante. Mas, nós mulheres, a gente passa por isso a vida inteira, né. Sim. Você não vai namorar? Você não tá com ninguém? É isso. Aí você não vai casar? Aí você casa, aí você tá mas e agora? Você não vai ter filho? Então Mas vai ter só 1? vai ter só 1, né? Não, mas 3 é demais. É assim, Nossa, nunca você tá na para, né? terceira gestação, que absurdo! É isso, é isso. Então, eu penso que a pressão social, ela é muito grande, sim. E hoje, diante de tantas possibilidades, né? Então, por exemplo, na clínica mesmo, os casos de embriorrecepção, de ovodoação, o sêmen, enfim. Às vezes a gente tem até irmãos juntos fazendo tratamento, aí o outro foi porque recebeu um óvulo e essa aqui não para, porque ela fala, minha irmã conseguiu e eu também vou conseguir. Então, nitidamente a gente sabe que ela não sabe que a irmã deu esse outro passo. Então, é muito detalhezinho, sabe? É difícil a gente trabalhar com essa questão, principalmente de abrir mão da sua genética, de células, é difícil, é difícil. Então não é só aqui que a gente vê isso, né? Todo um cenário dentro da reprodução assistida. E hoje o Brasil, em termos de tecnologia, ele tá pau a pau com países de primeiro mundo? Maravilhoso, a gente tem tudo. Tá? A gente tem acesso a toda a tecnologia existente. É claro que, por exemplo, você tem agulha de punção. Tem todo tipo de agulha de punção. Uhum. Né? Tem uma agulha que você enxerga muito melhor, a outra você enxerga só uma pontinha. Tudo isso tem um custo, tudo isso é um investimento. Sim. Tudo isso diferencia também até os centros, o custo do tratamento, assim como todas as outras coisas envolvidas. Mas o que tem disponível no mundo, o Brasil tem também. Tudo chega, quem quiser ter acesso vai estar muito bem assistido por aqui. E sabe, doutora Pri, a gente atende com uma certa frequência pessoas de outros países, claro que brasileiros. Sim. Tá? Brasileiros que moram na Europa, Estados Unidos, Canadá, muitas vezes eles vêm fazer o tratamento aqui. Claro que existe uma questão financeira envolvida também, Sim. mas os relatos que eles nos contam, a medicina lá é um pouco diferente daqui. E aí a gente está acostumado com uma coisa mais do calor humano brasileiro, Sim. das informações, de dividir mesmo, né, o que eu quero, o que é melhor, como que a gente pode participar também dessas decisões. Então hoje eu acho que a gente ainda tem esse plus, que às vezes lá fora não existe. Sim, porque eu tive uma amiga, a gente trabalhou lá em 2004 a 2007, se não me engano ela casou em 2006, e tentou para engravidar aqui, não conseguiu, e aí por uma sorte do destino, o marido precisou ir trabalhar nos Estados Unidos, e chegou lá ela conseguiu. Às vezes lá a gente não sabe exatamente o que foi feito, né? Mas, por exemplo, hoje aqui no Brasil Mas é a gente fala permitido. 20 anos atrás, Então, né? talvez fosse diferente, talvez eles tivessem algo que a gente não tem. Sim. Mas pensa assim, hoje você pode pegar, por exemplo, um óvulo de um parente de até 4º grau.
Isso já aproximou um pouco mais a minha genética, a minha vontade de dar esse próximo passo. Talvez lá fora isso já existisse num outro momento, Sim. talvez as células doadas, o útero de Uhum. substituição, porque as legislações são muito diferentes. Sim. Então, aqui é menos permissivo, de repente lá fora é mais. Hoje aqui no Brasil, uma mulher que queira engravidar, não tem parceiro, ela consegue fazer Consegue, aqui hoje no Brasil. consegue. Hoje, uma gestação independente, ela vai precisar do óvulo dela Sim. e do sêmen doado. Então, esse sêmen doado, ela adquire por meio de bancos. Certo? Então, nós, como centro, como clínica, somos responsáveis técnicos por receber essa célula. Ela chega e a gente faz a fertilização com esse sêmen doado. Quando é feito dessa forma, também a gente pode usar a inseminação artificial, que é injetar o sêmen no útero. Só que às vezes, financeiramente, não é a melhor alternativa porque eu só tenho uma chance. E aí, se der certo, ótimo. Mas se não der certo, nós vamos ter que adquirir uma nova amostra e isso tudo tem um custo. Sim. Né? Apesar das doações serem anônimas aqui no Brasil, mas para ela adquirir essa célula, ela precisa desembolsar uma quantia, que não é barato. Mas é possível, inclusive eu tenho uma em andamento agora, tá mais ou menos no meio da gestação. Ela congelou óvulos comigo há alguns anos. Só para você entender o cenário, doutora Pri, 16 ovos ela congelou. Meu. Aí ela esperou, ela falou, não, vou surgir um parceiro, aí voltou, ela, agora eu vou fazer. Não, não vou esperar um pouco mais. Aos 47 anos ela pensou, poxa, eu tô chegando nos 50, que é o limite, que a norma permite que a gente faça os tratamentos. Ela falou, doutora, agora eu vou. Adquiriu o sêmen, descongelamos, fertilizamos. Ela quis seguir até a biópsia, que foi aquilo que a gente discutiu. Desses 16 óvulos, nós tivemos um embrião normal, vamos dizer assim. Transferimos e ela engravidou. Então, assim, por isso que eu falo que o óvulo, dos 16 tivemos um. Numa chance de sucesso aí de 60%, deu tudo certo. Se não tivesse dado aos 47, eu já não conseguiria óvulo dela mais. Mas deu certo. Estamos aí, em segmento. Tem agora eu acho que, não sei se foi uma minissérie ou um filme que eu assisti, foi agora, mês passado. Eu acho que no Netflix, vou ficar devendo o nome, depois eu te falo. Não sei se você já assistiu. A mulher trabalha numa clínica de fertilização e um ex-namorado dela vai nessa clínica para congelar o sêmen dele. E acho que ele tá com câncer. Então, antes de começar o tratamento, ele foi lá e congelou. Ela e uma funcionária da clínica beberam demais e a funcionária era responsável por fechar a clínica, ela era médica. Ela desceu para fechar a clínica completamente alterada, bêbada. Ela foi lá no estoque lá do sêmen, viu qual que era a numeração dele, cara, e ela injetou e engravidou. Isso não acontece Isso na é vida filme. real. Mas assim, se a gente for parar para pensar, pode acontecer. Agora, assim, ó. Pode acontecer. Até comentaram isso comigo recentemente, porque um casal perguntou para mim, tá, doutora, quem garante que é o meu óvulo, o meu espermatozoide, é o meu embrião? Eu falei, eu garanto o centro onde eu trabalho. Sim. É claro, existe toda uma exigência da nossa agência regulatória, que é a Anvisa. Os nossos funcionários têm, nossa, super cuidado e tudo é monitorado durante 24 horas, 7 dias por semana, sábado, domingo, feriado, tudo. Tá? Então, é muito seguro. Não, foi super ficção, porque o local não tinha nem câmera. Aí depois desse episódio que foram colocar uma câmera. Eu falei, o que hoje você não tem uma câmera de segurança? E se a gente parar para pensar, tudo bem, depois a gente vai ter a câmera e vai descobrir o que aconteceu. Sim, mas aí o dano já foi feito. Mas aí o dano já foi feito. Mas seria possível fazer isso aí? Seria viável fazer isso? Teoricamente sim. Só que não é assim tão simples, não é só descongelar e ir lá injetar. Não, né? Nesse caso, eu acho que no novo nem descongelamento. Deu tempo de descongelar. Porque da cena do filme, ela desceu lá, pegou, injetou. É isso.
Eu falei, gente. Talvez, assim, sem todo um processamento, né, um meio de Ah, cultivo específico, as lavagens, tudo não aconteceria. é. Mas é claro que o filme É uma extrapola, né? ficção, né, Exato, que faz você ficar ali preso naquela exato, história, mas é porque é um tema que tá exato. atual, né, que cada vez E mais crescendo cada vez crescendo mais, mais. inclusive, as possibilidades, né? Porque hoje a gente pensa em Uhum, tantas outras possibilidades, casais homoafetivos, trans, tá todo mundo se beneficiando da fertilização in vitro de sim. alguma forma. Então, Uhum. é um tema para muitos Bom, podpris aqui, tem que vir muitas vezes. doutora Natália, eu queria uma mensagem final para as nossas borboletas que não conseguiram engravidar, que estão tentantes ou que estão pensando em engravidar. Uma mensagem para estimular, para aquecer o coração, para dar um ânimo para elas. Primeiro, acreditem, pensem positivo, sempre ou quase sempre existe algo a ser feito. Então, busquem ajuda, busquem orientações, entendam junto com os seus médicos quais as possibilidades para que vocês cheguem nesse tão sonhado bebê, essa tão sonhada maternidade, que eu sei que se você está passando por isso agora, é uma angústia. E é um medo também, às vezes, de dar um próximo passo. Mas acreditem, a gente tem muita, muita coisa para oferecer e temos histórias lindas para contar. Vale a pena a gente recorrer aí ao que a gente tem de mais moderno em Sim, relação à ciência, em relação à parte de reprodução assistida, para ajudar, para auxiliar. Né? Apesar de tudo que a gente tem o cara lá de cima que não deixa a gente chegar nos nossos 100%, mas por algum motivo ele sim, precisa gerenciar tudo isso aqui embaixo. Então, acreditem, essa é a minha mensagem. que ótimo. E onde podemos te encontrar? Instagram, site, WhatsApp, o que for de contato, o que quiser deixar, fique à vontade. Acho que entrando no meu WhatsApp, ó, no meu No Instagram, Instagram, que é @dranatalia.fertilidade. Lá na bio tem todas as informações, tem o contato do WhatsApp, a localização de onde eu trabalho. Clicando lá, automaticamente já manda mensagem para a equipe da marcação. Então, é só entrar lá que vocês vão me encontrar. Se quiserem mandar um direct, eu também estou à disposição. E se precisarem de mim, espero vê-los em breve. Natália, muito obrigada Eu que por agradeço. ter vindo, por ter aceitado o convite. Como a gente acabou de falar, é um tema que está cada vez mais assim na rotina atual das mulheres e às vezes muitas não têm acesso a toda essa informação. Acho que foi maravilhoso. Obrigada, eu agradeço. É sempre muito importante poder compartilhar Sim, informação e chegar essa informação de qualidade para as pessoas de uma forma assertiva é muito importante. Então, eu que agradeço. Muito, muito obrigada pela foi oportunidade. ótimo. Obrigada. Borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pod Pri. Eu espero que vocês tenham amado, porque eu adorei. E olha só, para saber, ver todos os episódios, cortes do episódio do Pod Pri, dicas de saúde bucal, entrem lá no meu Instagram, @DRA Priscila Pagione. Espero vocês. Até a próxima.